que a gente tem com relação aqui ao domicílio fiscal? Domicílio fiscal, artigo 127 do Código Tributário Nacional. Toma bastante cuidado, é bem simples as questões que caem sobre ele, e geralmente cai algumas questões lá que não trazem muito problema, tá? Eles vão pegar material prático, material da vida real e vão colocar no exercício. E esse exercício, como já aconteceu na prova 24 do ano passado, né, da prova da OAB, trouxe lá um caso real das pessoas que estão, os andarilhos que estão nas ruas que não têm domicílio, como ficaria então a questão do domicílio fiscal dessa pessoa. E na verdade é a leitura do artigo 127 que a gente faz, tá? Então o que a gente tem lá de ponto inicial? O artigo 127 deixa claro pra gente que a eleição do domicílio fiscal é direito do contribuinte. Então o contribuinte tem direito de eleger o seu domicílio fiscal. Ele é que pode fazer ali a eleição do domicílio fiscal. Então ali o contribuinte vai eleger o domicílio fiscal e nessa eleição do domicílio fiscal a Fazenda Pública vai respeitar, beleza? Toma cuidado só com um detalhe, a eleição do domicílio fiscal não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Porque na verdade eu posso, como Fazenda Pública, recusar o domicílio eleitoral criado pelo contribuinte, tá? Então se eu eleger um domicílio fiscal, a Fazenda Pública ela pode recusar. Mas em que caso a Fazenda Pública pode recusar? Quando ela perceber que está ali praticamente impossível ou difícil a arrecadação e fiscalização tributária. Beleza? Então quando for difícil fiscalização, difícil arrecadação tributária, a Fazenda Pública pode recusar então o domicílio fiscal eleito pelo aquele contribuinte. Beleza? Então tome cuidado com isso aqui pelo seguinte, não é simplesmente falar não aceitei o seu domicílio fiscal, não aceito o domicílio fiscal criado pelo contribuinte. Ela tem que fundamentar essa negativa em cima do que? Da impossibilidade ou da dificuldade de arrecadar ou fiscalizar o tributo. Agora eu pergunto a vocês, hoje com a internet, será que a gente consegue identificar um caso onde eu teria dificuldade, teria impossibilidade de fiscalizar e cobrar o tributo? Vamos pegar, por exemplo, hoje o fiscal na Receita Federal nem sequer precisa sair mais do estabelecimento da Receita para fiscalizar uma empresa, para fiscalizar um contribuinte. Lá dentro ele tem praticamente todas as informações que ele precisa sobre aquele contribuinte. De lá de dentro mesmo ele consegue saber se a pessoa está sonegando ou não. Tá bom? Então é muito difícil hoje eu ter uma aplicação prática desse artigo 127 quando ele fala então da negativa. Na verdade, do parágrafo 2º do artigo 127, que fala da recusa pela autoridade administrativa dessa eleição pelo contribuinte. Mas o que cai geralmente em prova? O domicílio fiscal é absoluto? Não é absoluto. A eleição do domicílio fiscal é absoluta? Não é absoluta. Ela é relativa. É de escolha do contribuinte. Mas, se a administração pública entender e demonstrar e fundamentar que está sendo difícil ou impossível a fiscalização e arrecadação dentro daquele domicílio que foi eleito pelo contribuinte, ela pode recusar e aí vai ser eleito nas seguintes situações, tá? Quando forem bens móveis, o local onde ocorreu o fato gerador, e quando for referente a bens imóveis, onde for a situação do bem, onde tiver situado aquele bem, beleza? Agora, como eu falei para vocês, o caput do artigo 127 deixa claro que a eleição do domicílio fiscal é privilégio do contribuinte, é direito do contribuinte. Ele é que vai fazer a eleição do domicílio. Pode acontecer de ele esquecer ou não indicar o domicílio fiscal? Pode, pelo menos na lei. Por que pelo menos na lei? Porque hoje quando você vai entrar em sistema de dados e qualquer receita estadual, federal, municipal, para fins de você atuar como contribuinte, emissão de DARF ou qualquer outra coisa, ou declaração de imposto de renda, como é o caso que está acontecendo agora, eu tenho um campo lá de domicílio. Esse domicílio lá, se eu não preencher, o processo não segue, tá? Ou no caso da Receita Federal, a declaração de imposto de renda, se eu não colocar o domicílio, ele não segue, não passa para frente. E se eu colocar o domicílio errado, ele vai fazer uma pergunta: deseja alterar o seu domicílio? Tá? Por quê? Vê que é bem claro, ali, bem restrito a eleição pelo contribuinte. Então, a própria administração pública já força com que o contribuinte eleja o seu domicílio fiscal, tá bom? Mas está aqui na lei, a gente tem que trabalhar com vocês aqui conforme a legislação, está na lei aqui essa possibilidade. E essa possibilidade diz o seguinte: caso não seja eleito pelo contribuinte, eu tenho 3 situações distintas. Eu vou ter lá a situação do contribuinte pessoa física, que nesse caso vai ser eleito o quê? A sua residência habitual. Se eu não tiver uma residência habitual, será então ali o quê? O centro habitual das suas atividades.
tá? Então ele tem maior número de atividades, vai ser ali eleito o seu domicílio fiscal. Tem pessoas que moram em várias cidades, tem atividade em várias cidades. Aquela então que eu não consigo eleger o seu domicílio, não consigo estabelecer de forma correta qual seria o seu domicílio, eu vou ver então aquele que ele tem o maior número de atividades. Lá então vai ser o seu domicílio fiscal. No caso então de uma pessoa jurídica de direito privado, deixar então de nomear o seu domicílio fiscal, deixar de eleger o seu domicílio fiscal, vai ser o que? O local da sua sede. Ou, tendo ele várias filiais, o local de cada um dos seus estabelecimentos onde ocorrer o fato gerador. Beleza? E no caso da pessoa jurídica de direito público, eu vou ter o que? Já que a gente sabe que a pessoa de direito público também pode ser contribuinte do tributo, tá? Vai ser o que? Vai ser dentro do território do ente federativo tributante, onde está instalada a sua repartição. Então, onde está instalada a repartição da Receita Federal? Aqui em Piracicaba, para fins de IPTU. Onde está instalada a repartição da Prefeitura de Piracicaba, para fins do pagamento de IPTU não, da taxa de lixo, para fins do pagamento de uma contribuição estadual. Tá? Uma taxa estadual. Então, nesse caso que eu vou ter o quê? Eu vou ter a possibilidade de, dentro do território do ente tributante, onde está lá a repartição do ente tributado. Beleza? Então, são essas três situações onde eu não elejo o domicílio fiscal, certo? E a última situação, e foi justamente essa que caiu na prova da OAB, nessa prova 24, que depois eu peço para vocês darem uma olhadinha lá na hora de fazer os seus estudos, eu teria a situação do seguinte: e para aquela pessoa que eu não consigo nem identificar o seu domicílio, a sua residência habitual, e nem sequer o seu centro das principais atividades? Por quê? Ele não tem nenhum e nem outro, tá? Os manuais de direito tributário sempre utilizaram lá a figura do cigano, tá? Mas hoje essa figura do cigano já não conseguimos mais utilizá-la como um exemplo dessa pessoa. Por quê? O cigano de hoje ele não é mais como era aquele do passado, que viajava de cidade para cidade, ficava tempo em tempo em cada cidade e não tinha um domicílio. Ele ficava viajando, tá? Trabalhava com algumas coisas em cada cidade, parava ali e depois ia embora para outra cidade. Então ele não tinha um domicílio, não tinha uma residência, beleza? Agora, hoje, a comunidade cigana, a gente tem aqui em Campinas, próximo da gente também, uma comunidade grande de ciganos, eles têm endereço, eles moram, tem casa, tem condomínio, tem apartamentos, eles têm um domicílio, têm um endereço, tá? Agora, pela cultura cigana, em tempos, eles pegam os seus carros, enche de mantimentos, coloca lá toda uma estrutura e sai viajar, faz acampamento, vão acampar, mas isso por conta da cultura deles, não porque eles precisam fazer isso hoje, porque eles têm uma residência, têm uma casa, tá? Então é difícil você ter esse exemplo hoje, até por isso que a prova da ordem buscou um outro exemplo, que é o que? Aqueles artistas de rua que acompanhavam muitas vezes o circo acabou quebrando, e as pessoas moravam no circo. Fechou o circo, acabou o circo, eles não têm uma casa mais, não têm um domicílio, não têm uma residência, tá? Então, nessa situação, é a pessoa que não consegue identificar qual seria a sua residência, qual seria o seu domicílio. Essas pessoas, eu teria então a possibilidade do quê? De ter lá essa terceira situação. A prova da OAB, ela trouxe pra gente lá o seguinte, como se diz? Eu esqueci agora. A pessoa no andarilho, tá? Essa pessoa no andarilho, ele não tem lá como se você identificar qual é o seu domicílio, qual é a sua residência. Então, nessa situação em que eu não consigo identificar qual é o domicílio, qual é a residência daquela pessoa do andarilho, qual seria a possibilidade que eu tenho para eleger o domicílio fiscal? A Fazenda Pública, então, vai utilizar duas situações. Se for referente a bens móveis, onde ocorrer o fato gerador. Se for referente a bens imóveis, onde estiver a situação daquele bem. Beleza? Então tomem cuidado, vejam que é bem simples, bem lógico, bem tranquilo. Fazer a leitura do artigo 127, tomar cuidado com alguns detalhes sobre ele e aí responder as questões quando fizerem lá perguntas práticas, analisando o que? O que ele está dando para a gente ali? Um andarilho, eu não consigo identificar qual a sua residência, qual o seu local, domicílio, eu não consigo identificar nada sobre ele. Então, se ele tiver um bem imóvel, é a situação onde está aquele bem. Aqui em Piracicaba é o seu domicílio. Se for bens móveis, onde ocorrer o fato gerador. Tranquilo? Bom, com relação ao domicílio, para a gente finalizar, né? Que aí seria uma questão um pouquinho importante para a gente, porque a gente colocou para vocês aqui que eu tenho lá a eleição, em regra, feita para contribuinte.
Também colocamos aqui também que o Estado ele pode recusar o domicílio eleito pelo contribuinte e escolher um outro domicílio, tranquilo? Agora, vimos também que se não tiver escolha do contribuinte, não tiver a possibilidade de identificar, eu também tenho as possibilidades, bens móveis, fato gerador ocorrido, bens imóveis, a situação do bem. Mas em qualquer dessas situações que a gente acabou de falar para vocês, previsto no artigo 127, a gente tem lá uma última hipótese, que é o quê? A lei, no caso de tributos reais, principalmente de tributos reais, ela pode eleger o domicílio fiscal para aquele tributo, tá? Ignorando a eleição então proposta pelo contribuinte. Ou seja, um exemplo na prática, o ITR, a legislação do ITR, ela própria já elege para fins daquele imposto qual seria o domicílio fiscal do contribuinte, que é a situação do bem. Tá? Até mesmo para facilitar a fiscalização no próprio Estado. Se a administração pública federal tiver que fazer uma visita em loco, naquele local, para saber se realmente aquela declaração que o empresário rural ou que o rural fez de utilização do imóvel para fins de desconto nas alíquotas do ITR está sendo cumprida, se eu tiver um imóvel no Mato Grosso e eu eleger como domicílio fiscal aqui São Paulo ou a cidade de Piracicaba, ficaria complicado para o auditor aqui em Piracicaba ir até o Mato Grosso fiscalizar se realmente está sendo utilizado. Por isso, até mesmo por isso, que a legislação do ITR já prevê que para fins do ITR o domicílio fiscal não é de prerrogativa do contribuinte fazer a sua eleição, e sim a situação que se encontra aquele bem, onde está situado aquele bem. Onde está situado o bem vai ser então o domicílio fiscal daquele tributo, beleza?